questionada: o que é transgressão? Ela falou: é pecado. Pecado. Pecado é uma coisa que está no mundo hoje em dia. O mundo tem tantas coisas que estão acontecendo, está tendo guerras, essas coisas que estão acontecendo. Muitas vezes a gente pode até se desesperar, mas eu posso falar. Hoje eu falei com meu cunhado: eu não vou me preocupar com isso. Eu vou me preocupar com a minha salvação, que eu sei que isso é a vida de Jesus. A gente se preparando, santificando, podemos ter a certeza que lá no céu está no nosso lugar. E eu comecei a ler e procurar saber o que era pisaduras, era o andar. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Quem foi esse? Ele, Jesus Cristo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões de que jeito? Na cruz. Aquela cruz poderia ter sido para mim, para você, para um parente nosso, mas ele se doou no nosso lugar. Ele foi ferido, foi humilhado, foi chicoteado, mas por nós. E moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos erros, pelas coisas que a gente acaba fazendo. Ele foi moído, ele foi acusado, foi espremido, foi humilhado. Mas a gente fala: Senhor, às vezes o Senhor não sabe o que eu estou passando, o Senhor passou pior. Às vezes a gente passa pela mesma coisa que o Senhor passou. Às vezes a gente já passa apego, pressão das pessoas, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A gente é tipo moído. Mesmo assim, ele não desistiu. Moído, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz, o castigo que era nosso, foi para ele. Se não fosse esse castigo que foi para ele, hoje a gente não teria paz, vamos dizer, entre as paz que a gente tem. Hoje a gente poderia estar passando por muitas coisas, mas pelo castigo que ele recebeu no nosso lugar, hoje podemos dizer que tem paz. Estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Que pisaduras foram essas? Aí eu procurando saber, a missionária falando para mim que pisaduras era o andar de Jesus. Fomos sarados pelo andar dele, pois por onde ele andava ele curava, ele mostrava que ele era a diferença, ele mostrava que ele era filho de Deus, que ele estava aqui para fazer a diferença. Ele deu a lei, mas ele não veio pelo santo. Ele veio por todos, só pelo santo, veio por todos, pelos pecadores, pelos cegos, pelo errado, pois na mão dele está o bem e o mal. Não é um maior do que o outro, não é um menor do que o outro. Pelas pisaduras dele fomos sarados. E por onde Jesus andava, Jesus fazia a diferença. Ele andou, eu creio que nesse mundo inteiro, e ele fez a diferença por onde ele passou. Ele curou, ele libertou, ele salvou a mulher do fluxo de sangue. Quando ela tocou nele, dele saiu virtude, dele saiu a cura, dele saiu o renovo. Da mesma maneira, quando a gente estiver precisando de um renovo, de uma cura, temos que tocar nele. Às vezes a gente coloca tanto a fé no irmão, que às vezes o irmão nos decepciona, a gente questiona Deus, mas ele está sempre do nosso lado, mostrando que ele é o único caminho verdadeiro. Tem outros versículos que eu queria citar, que também é Isaías 53, versículo 7. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Essa palavra muitas vezes serve de ensino para a gente, porque muitas vezes a gente passa por coisas e a gente já questiona, já abre a boca, mas o Senhor ele deu o exemplo, porque ele é o exemplo. Quando uma pessoa que a gente deve se espelhar e a gente procura e não ver alguém, a gente se espelha em Jesus. Pois ele foi oprimido, passou muita opressão, passou muitas dores, mas ele, em nenhum momento ele abriu a boca. Em nenhum momento ele abriu a boca. E como um cordeiro, ele foi levado ao matador. Da mesma maneira, Jesus foi como um cordeiro ao matador levado. De maneira alguma, eu ouvi relatando que ele abriu a boca para reclamar, para questionar, porque eu tenho certeza que Deus viu que lá na frente valeria a pena, pois ele ia achar que nessa terra ainda verdadeiros adoradores antes da vida dele. Glória a Deus! Glória a Deus! Outro versículo que eu queria deixar para a meditação da igreja, porque agora não é minha, agora é dele. Porque quando a gente pisar os pés aqui dentro da igreja, a gente tem que ter a plena noção que a gente está vindo para adorar a ele. Não é para olhar para as cadeiras, essas cadeiras que estão secas aí, claro que vocês não tem ninguém sentado. Muitas vezes a gente podia ter trazido um parente, um amigo, pregado, evangelizado.
às vezes vai para o inferno se fizer coisa errada, ou vai para o paraíso se estiver fazendo coisa certa. E a gente tem todo o tempo para anunciar o Evangelho, porque o Senhor mesmo diz: e pregar o Evangelho a toda criatura. Não foi só aos crentes, não foi só aos nossos familiares, a toda criatura. E aqui em Isaías 52, capítulo 52, versículo 11 ao 12 diz: retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis nas coisas imundas, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. E é nessa palavra que eu entendi que no versículo 11 o Senhor manda a gente não se misturar com as coisas imundas, porque se Ele está mandando a gente não se misturar com as coisas imundas, porque a gente tem que se purificar. A gente não deve se misturar com o mundo, porque nova criatura nos tornamos. O velho homem, a gente tem que deixar o velho homem, os velhos costumes. A cada dia a gente tem que nos tornar novas pessoas, por mais difícil que seja liberando o perdão, seja fazendo a diferença, não só na igreja, porque está na frente do pastor, da missionária, dos irmãos, mas lá fora também, lá nas escolas, os jovens, em casa, as mães, os filhos. A gente tem que fazer a diferença por onde a gente passar, porque sempre vai ter. Eu não vi ainda nenhuma pessoa dizendo, um crente dizendo para mim que estava em um canto e ninguém apontou os seus erros, ninguém os seus costumes, porque tem sempre aquele acusador. O inimigo sempre levanta pessoas acabam dando lugar ao inimigo, infelizmente, chega para nos apontar os nossos erros, as nossas falhas. Mas o que importa não são o que as pessoas pensam de nós, e sim o que Deus pensa da gente. Às vezes as pessoas, eu já ouvi pessoas dizendo que não queria vir aqui para frente, porque não sabia louvar, não sabia ler uma palavra, mas ninguém nasce sabendo, não é verdade? O Senhor mesmo fala para Jeremias, porque Jeremias fala para Deus, ah sim, mas eu não sei falar porque passo de uma criança. O Senhor pega e responde para ele, abre a tua boca e te encherei de palavras. Quando você receber a oportunidade de dar uma palavra, de louvar, de vir aqui à frente, não negue. Deixa Deus agir, porque às vezes o seu viver, a sua história, tem pessoas vivendo do mesmo jeito, e o seu testemunho pode ajudar a vida de outras pessoas. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17, fala sobre a história de Ana, sobre o sonho que ela tinha de ser mãe. E aqui no capítulo 1, versículo 17 diz, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Às vezes a gente pede tantas coisas para Deus e pensa que Deus não está ouvindo. Graças a Deus, Ele sempre fala com a gente através da palavra. Às vezes a gente quer tanto ouvir uma palavra, Senhor, fala comigo, usa fulano, ciclano, usa o irmão João Vitor, ele é de Deus, usa a missionária, ele é de Deus. Mas às vezes Deus quer falar com a gente em particular, não é usando fulano, não é usando ciclano. Glória a Deus, aleluia! Onde a gente estiver, quando a gente abrir a palavra do Senhor, Ele vai falar conosco. Vai estar sempre falando com a gente. Seja cajado, seja bênção, seja correção, seja consolo. Porque muitas vezes a gente não ouve de Deus porque a gente quer ouvir. Eu sou prova viva disso. Já várias vezes eu cheguei na igreja pedindo uma coisa e Deus me dava outra. Aí eu não questionava porque eu entendia. Porque o meu querer não é o querer dele. A gente tem que aprender e estar no caminho do Senhor e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, não a minha. Porque às vezes o que a gente quer não agrada a Deus. Às vezes o que a gente quer, Deus sabe que lá na frente pode nos prejudicar, pode acabar nos atrapalhando. Muitas pessoas já ouviram a história de José. A José era um chefe de Deus, eu creio. E ele tinha sonhos. Quantos aqui não tem sonhos, né? São casados ou jovens de ter a casa própria, de ter uma pessoa do nosso lado que nos ama, nos cuide de nós. Eu sei. E José passou por muitas coisas para ele poder receber a bênção dele. José
não foi só Deus ter falado e acontecido. Se fosse assim era fácil. Deus falar hoje, acontecer amanhã. Deus falar hoje, acontecer daqui a pouco. Mas a gente precisa passar sempre por alguma coisa para lá na frente a gente ter um testemunho. Chegar aqui na frente e dizer: igreja, Deus fez isso e isso na minha vida. Eu recebi essa bênção, mas também eu passei por provação. O Senhor nunca disse que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo e vós também vencereis. A gente assistindo essas reportagens que estão passando de Paris, dos lugares que está tendo muita lama, a gente olha assim e pode até pensar que o pastor falou que a gente não tem nada a ver com isso. Mas se for levar em conta, a gente tem a ver, a gente pode ajudar. De que forma? Orando, pedindo a Deus para que essa crise, essas coisas que estão acontecendo não venham chegar aqui. Pois se chegar será muita tristeza. A gente tem que orar a Deus para Deus não deixar chegar nos nossos familiares, nos nossos amigos. Pois o poder da oração move o coração de Deus. Às vezes a gente pode se colocar diante das circunstâncias e pensar que a gente não somos capazes, não temos capacidade de fazer. Muitas vezes eu tiro por mim, não sei se acontece com vocês. Eu me olho diante do espelho e digo: Senhor, eu não sou capaz para isso. Eu não oro por mim por causa disso. Mas quando chega uma pessoa em mim dizendo: Luana, eu estou fraca na fé, me ajuda, eu não sei de onde me sai força. Eu tenho capacidade de ajudar as pessoas, mas eu não tenho capacidade de me ajudar. E ultimamente eu tenho aprendido muito que a gente tem que ter confiança em nós mesmos, mas o principal, ter confiança em Cristo. Eu quero contar uma coisa para a igreja, não é para me glorificar, não é para dizer nada. Mas infelizmente esses dias minha mãe acabou quase morrendo, teve quase um derramamento. E naquele momento eu pensei que eu ia perder ela. Eu poderia ter olhado para o céu e questionado para Deus, mas eu comecei a louvar dentro de casa, mesmo minha mãe passando por aquilo depois que ela melhorou mais. Depois eu comecei a sentir o Espírito Santo me consolando, porque eu estava triste pelo que estava acontecendo com ela. E de madrugada eu falei: Senhor, me acorda de madrugada para me orar. E graças a Deus o Senhor tem ouvido minha oração. Toda madrugada que eu peço para Ele me acordar, Ele me acorda. E sempre o Senhor me coloca no meu coração, orar não só pelos meus, mas pela igreja, pelo pastor, pela missionária, pela nação. Porque a gente somos uma nação de adoradores. Eu não sei se Jesus vai vir amanhã, quando Jesus vai vir, mas eu só sei que ele está perto. Ele tem usado profetas, tem usado pastores, missionários, para a gente se preparar. Porque não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de estar dentro da igreja, rindo, cochichando, não é mais tempo de estar dentro da igreja, olhando para a vida do próximo. Mas é tempo de estar na igreja, glorificando. Porque ele mesmo disse: aquele que é santo, que se santifique mais. E o que é santo, que se santifique mais. Porque como é que a gente vai se apresentar diante do Senhor sem as obras? O Senhor vai chegar lá: irmão, meu filho, que obra você fez para mim lá na terra? Ah, Jesus, eu estava na igreja, mas eu estava desapercebido, me perdoa. Infelizmente o Senhor vai dizer: afasta de mim, maldito. Mas que prazer, a gente vai ter que alegria de a gente receber o elogio do Senhor. Porque a gente recebe elogio de pessoas importantes e a gente se alegra. Fez coisas boas aqui. Quando a gente chegar e dizer: Senhor, que obras você tem para me apresentar? Ah, Senhor, eu evangelizei, eu preguei, diante de Ti, através que o Senhor usou a minha vida, minha família foi salva, meus amigos foram salvos. Que alegria a gente vai ter de continuar no céu. Mas infelizmente, se a gente não acordar nos dias de hoje, a gente vai acabar ficando. Eu também falo por mim: se eu não acordar, se eu não me santificar diante do Senhor, eu tenho certeza que se Jesus voltar hoje, eu fico. Porque crente nenhum é obrigado a fazer as obras do Senhor. Porque se a gente fizer por fazer, infelizmente não vai adiantar de nada. Mas quando a gente faz por amor, vem para a igreja, é por amor, não é por obrigação, porque o